Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala? Pastor Eusébio Galdino. A gente vai dar início à nossa live Palavra Amiga. Uma palavra para abençoar o coração. Que você possa ser impactado com o poder desta palavra. Que Deus possa abençoar a tua vida em nome de Jesus. Amém, meu querido? Hoje o programa vai ser um pouco diferente. O meu computador aqui não está conseguindo abrir. Estou gravando pelo celular. Então vamos direto à palavra do Senhor, que é o grande objetivo desta live, né? Evangelizar, levar uma boa palavra. Quantas pessoas precisam ouvir uma boa palavra, não é mesmo? O tema de hoje é: viver é Cristo, morrer é lucro. O apóstolo Paulo estava preso quando escreveu a carta à igreja de Filipe. Ele declarou: para mim viver é Cristo, o morrer é lucro. Ele quis dizer que não temia a morte, pois se vivia para Cristo, tinha certeza de que obteria a vida eterna. E você, meu querido, minha querida, tem a certeza da sua salvação, da vida eterna? Ou você está com medo de morrer? O cristão morrer é ir para os braços do Senhor. Então a pergunta é: você tem certeza da sua salvação? Você pode declarar: viver é Cristo, morrer é lucro? Paulo é um convertido para Cristo. Vou repetir: Paulo é um convertido para Cristo, e o que importa a partir de sua conversão é o Evangelho de Jesus. Vida ou morte não importam mais. Ele almeja que Cristo crucificado seja glorificado pelo anúncio do Evangelho, quer na vida ou na morte. Para o apóstolo Paulo, viver não significa um privilégio pessoal. Viver é trabalhar, é anunciar o Evangelho de Jesus em todas as direções e circunstâncias. Paulo não escolheu viver para seus interesses próprios, mas uma vez convertido para Cristo, seu viver é Jesus Cristo. Que o Espírito Santo possa ministrar aos nossos corações com poder e graça. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, nesse momento eu apresento a vida do pastor Eusébio. Está sendo um instrumento nas tuas mãos de poder e graça para ministrar essa palavra a tantos ouvintes que precisam ouvir essa palavra, Senhor. Assim eu oro a ti em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, meu querido. Antes de entrar aqui na palavra, quero apenas mandar um abraço para a nossa querida irmã Anaide Felizmino dos Santos, Araci Ribeiro, Roseli Rose, Arnaldo Oráculo, Marlene Aparecida Pereira, Berenice Vicente, Carol Gonçalves, a diaconisa Cláudia Barcelos, o evangelista Davi Matias, sua esposa Edith Rocha, pastor Domingos Vicente, Creuza Gomes, Benedito Gomes, Nivaldo Duarte, a irmã Rose Duarte, Ana Luísa, pastora Rita Conilho, a irmã Edna Dantas e todos os ouvintes da live Palavra Amiga. Amém, meu querido? Vamos então ministrar a palavra do Senhor. Você está preparado aí? Como eu falei, hoje está um pouquinho diferente, está sem os louvores, mas para a honra e glória do Senhor, a palavra do Senhor está sendo ministrada. Vamos fundamentar em Filipenses, capítulo 1, versículo 20 e 21. Assim diz a palavra do Senhor: segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, é lucro. E isso são as palavras do apóstolo Paulo. Meus queridos, o apóstolo Paulo estava na prisão, ou seja, preso em Roma. Ele dá graças a Deus e começa a escrever a sua epístola, sua carta aos filipenses, ao povo da cidade de Filipe. Destaca a importância da oração e fala da reverência, do amor. E ao iniciar o relato acerca dos seus sofrimentos por ter abraçado o Evangelho, então, meu querido, o Evangelho não é facilidade. Jesus nunca pregou facilidade. Os apóstolos que viveram nunca foi facilidade. Se você for buscar a vida de cada apóstolo ou de cada cristão,
o fim deles, né? Suas mortes, a maioria, foram mortes terríveis. Todos eles pagaram alto custo. Porém, eles foram maravilhosamente abençoados com a salvação do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então Paulo mostra toda a sua confiança em Deus e lança uma sentença com os dois verbos mais significativos da existência humana: viver e morrer. Ele sobe o tom do discurso e diz com firmeza: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Foi o que lemos. Se você olhar para a morte, certamente não vai se alegrar, não é verdade? Mas olhando sob o prisma da ressurreição, que é que o cristão pode e deve fazer, talvez não haja grande dificuldade em compreender o sentido de para mim o morrer é lucro. O próprio Jesus disse: se morrer, viverás. Afinal, vivemos num ambiente de sofrimento, onde o melhor que se consegue neste mundo é intercalar alguns momentos de alegria entre um momento e outro. Por outro lado, as promessas de Deus para a vida eterna são maravilhosas. Na Nova Jerusalém, que vai descer do céu, não haverá mais choro, nem morte, nem tristeza, nem dor. O próprio Deus estará conosco e enxugará toda lágrima. Está lá em Apocalipse, capítulo 21. Sob o prisma, sobre o olhar da ressurreição, a morte não pode intimidar o cristão. Ganha sentido, o morrer é lucro. Difícil mesmo é praticar o para mim, o viver é Cristo. Com tanto apego às coisas terrenas e temporais, não conseguimos viver por Cristo e viver em Cristo. Viver por Cristo e viver em Cristo é viver confiando inteiramente em Deus. É difícil, mas precisamos aprender a descansar, a confiar nos braços do Salvador. Você pode fazer como Paulo, dar graças, orar, entregar e receber amor e também chorar diante do sofrimento. Pode até passar por muitas variações de comportamento diante das vicissitudes da vida. Você só não pode deixar de confiar em Deus, porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor estará comigo. Então eu posso, pela fé, fazer minha as palavras de Paulo. Para mim, viver é Cristo e o morrer é lucro. Embora muitos entreguem a sua vida a Jesus, poucos são os que vivem uma fé verdadeiramente vibrante como a do apóstolo Paulo. Em cima disto, gostaria de fazer algumas considerações sobre algumas experiências de Paulo, quando estava aqui preso e ele refletindo sobre tudo aquilo que ele havia passado. Certa vez o Dr. Lucas comentou com o apóstolo Paulo assim: sabe que tive uma vida ótima antes de conhecê-lo? Paulo respondeu: foram mesmo dias miseráveis ao seu lado. Saudades deles. Louvado seja Deus por ter colocado você em minha vida, irmão. Não sei onde estaria sem você. E diz ainda: se vivermos, viveremos pelo Senhor. Se morrermos, morreremos pelo Senhor. Vivendo ou morrendo, pertencemos ao Senhor. Portanto, Paulo vivia para a glória de Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, você tem vivido para a glória de Deus? Hoje, amados, vivemos na expectativa da morte, diante das circunstâncias em que vivemos, não é verdade? Todo dia que saímos, temos essa expectativa se vamos voltar para nossos lares ou não. Nesse momento em que Paulo se encontrava preso em Roma, não era diferente. Homens, mulheres e crianças eram mortas por divertimento, o sangue escorria pelas ruas, ateavam fogo nos cristãos e os usavam como luminárias pelas ruas em Roma, pessoas morrendo de fome, nenéns, crianças recém-nascidos, com menor defeito eram rejeitados, repelidos, descartados. O mundo sem amor. E mais, os cristãos eram lançados na arena de jogos romanos. Sabe o que isso significava?
significava a morte. Mesmo se formos lançados na arena para sermos mortos, temos que ter a ousadia de declarar: será um momento, mas só um momento, só um momento. Depois estaremos em casa na presença de nosso Senhor Jesus Cristo para sempre. Lembre-se do que o nosso Senhor falou na cruz: Pai, perdoe-os, pois eles não sabem o que fazem. O único caminho é Jesus. Isso significa que o único caminho é o amor. E o que é o amor, pastor Eusébio? O amor é obedecer a palavra de Deus. Não se preocupe, irmão, quando o momento chegar, você terá força para fazer o que é certo. Aonde aumentou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Amém, meu querido? Será que você já está começando a entender que o Espírito Santo está querendo falar contigo neste momento? Eu te convido agora a você se imaginar olhando para o vasto mar diante de você. Você se abaixa, põe a mão na água e traz um pouco de água até você, e imediatamente a água começa a escorrer pelos dedos até a mão estar vazia. Esta água é a vida do homem. Do nascimento à morte, ela está sempre escorrendo por nossas mãos, até se ir junto com tudo que você está preso nesse mundo. Porém, o reino de Deus, do qual falo, do qual vivo, é como o resto do mar. O homem vive por aquele punhado de água que escorre pelos dedos. Mas aqueles que seguem a Jesus Cristo vivem para aquela expansão infindável de mar. O Dr. Lucas testemunhou aos irmãos sobre o apóstolo Paulo falando: nenhum de nós caminhou com Cristo, mas Paulo seguiu mais do que qualquer um de nós. Eu o vi ser espancado, o vi ser apedrejado, açoitado, e nenhuma vez ele levantou um dedo contra os agressores. Porque embora andamos na carne, não militamos segundo a carne. E ao próprio Paulo ele falou: eu nunca vi Cristo em carne e osso, mas quando ouvi você pregar em Troade, meu Deus, eu vi Cristo em você. O que dizer de um comandante do exército romano que expressou: você operou milagres, mas não se gaba por glórias. Você não recebe salário pelo trabalho. Eu esperava mais. Pelo menos um homem que ficasse em pé direito. Sabe por quê, irmão? Paulo, devido à idade, aos açoites e tantas coisas que havia passado pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo, já não tinha postura reta. Ele andava meio encurvado, meio torto. Você me parece menos um líder e mais um escravo. Paulo então responde a esse comandante: um escravo que foi liberto por Cristo. Eu me arrependo de muita coisa, cometi muitos erros, mas de tudo que eu fiz por Cristo. Nunca podemos nos esquecer de como era estar perdido e ser achado. Por amor ao Senhor, somos postos à morte todos os dias. Nos consideramos como ovelhas destinadas ao matadouro. Irmão, você desistiria do mundo quando Cristo não desistiu de você? Então este é o final. Paulo foi decapitado. Porém, a morte é apenas o começo. Vamos nos reencontrar numa nova estrada, tenho certeza. Viver é Cristo, morrer é lucro. Amém, meu querido ouvinte? Esta é a palavra do Senhor, uma reflexão sobre essa questão da morte e também, principalmente, da vida eterna. Não é verdade? E se você ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, eu te exorto, te convido a você fazer isso agora, orando comigo. E se você já aceitou Jesus, eu te convido a você viver Cristo então na sua vida. Aceitar é uma coisa, viver é outra.
Então ore comigo, da sua maneira, do seu jeito. Você sabe o que você está passando, o que você está sentindo. Se entregue, abra seu coração diante do Senhor. Isto é orar ao Senhor. Senhor Deus, nesse momento nos colocamos diante do Senhor, com o coração arrependido dos nossos falhas, nossos erros, nossos pecados e até mesmo nossos pensamentos que não agradam o Senhor. Ouvindo essa palavra, ouvindo esse testemunho da vida de Paulo, Senhor, um homem com uma fé inabalável, se colocou nas tuas mãos, confiou no Senhor em todos os momentos. Não foi fácil, mas ele venceu tudo, Senhor, por amor ao teu nome. Sim, Senhor, ele glorificou o seu nome a cada açoite, a cada pedrada que levava, a cada xinga, a cada humilhação, cada prisão, mas vidas puderam ser alcançadas pelo teu evangelho, porque este homem entregou a sua vida na tua direção, Senhor. E o Senhor sempre esteve com ele em todos os momentos. O seu caráter foi forjado por tudo isso que ele passou. Que assim seja com nossas vidas também, Senhor. Que nós possamos ser forjados, amadurecer, ter essa vivência com o Senhor a cada dia, buscando a tua intimidade, Senhor, dia após dia. Que o seu nome seja glorificado através das nossas vidas. E que quando mais a morte se aproximar, nós possamos desejar a vida eterna, de estar nos teus braços, sabendo que o Senhor sempre está conosco. Assim ora a ti, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Amém, meu querido ouvinte. Então chegamos ao final da live Palavra Amiga. Hoje foi uma maneira rápida, direta, não é mesmo, na palavra. Hoje não consegui aí intercalar alguns louvores, mas quero agradecer a sua presença, a sua paciência de ouvir essa palavra, e vamos viver essa palavra. Se você viver essa palavra, eu garanto para você, em nome de Jesus, que haverá mudança na tua vida. Mas se você apenas ouvir, não dar crédito, vai ficar apenas mais uma palavra ouvida, com certeza não vai ter efeito nenhum. Então que Deus abençoe, tenha uma semana abençoada e até a próxima live. Pastor Eusébio Galdino, com toda a licença, um beijão em seu coração.